Olá, saudações desse seu coração maravilhoso. E aí, qual é o limite? Qual é o seu limite? Uma questão também interessante, né? Eu fiz um vídeo agora sobre qual a importância da vida, né? O que a gente deve considerar importante, né, para a nossa vida. E aí vem essa questão, né? O limite. Porque eu olho para meus sentidos, né? Claramente eu consigo dizer que, né, se alguma coisa tiver muito fria, tiver muito quente, eu vou sentir rapidamente, né? Então existe uma percepção de limite, né? Que é espacial, né? Que é uma sensação espacial. Mas será que é assim mesmo, né? Na realidade, o que é que é, será que há algo mais, né, da nossa percepção? Como eu já falei várias vezes, eu falo isso baseado em pesquisas científicas, né? De que é porque eu gosto muito de ciência, eu acho a ciência sensacional. Eu, eu gosto muito da espiritualidade, das religiões também, mas a ciência ela é sensacional, da arte, né? Da cultura, né? Eu acho que isso tudo é muito importante para a gente. E tudo abre possibilidades. E com relação à ciência, a ciência tem falado, né, de que a realidade só se manifesta materialmente se tiver um observador. Enquanto você não tem observador, tudo tá em superposição quântica. Eu sei que é simplista falar isso. É fácil a gente falar também sem ser um cientista, sem conhecer aquelas equações complexas. Eu não sou cientista, eu não sou físico. Eu leio algumas coisas que são mais fáceis, as quais eu experimento. Eu sou um experimentador também. Eu também desenvolvi um método de saúde, né, que foi com base também em experiências. E o que acontece? A gente quando... eu lembro quando eu era criança, eu tinha uma percepção que me assustava muito. Era uma percepção de que quando eu ia dormir, geralmente acontecia isso. Eu sentia meu corpo se expandindo, e eu não tinha mais noção do corpo, e eu tinha a nítida, mas era uma coisa bem concreta. Aliás, em 2008 foi a última sensação que eu tive dessa, bem forte, foi numa meditação que eu estava fazendo. E eu fiquei um pouco assustado, porque eu não sentia mais meu corpo como corpo. Eu sabia que se eu mexesse, eu lembro que eu até mexi um pouco um dedo, acho que foi um dedo ou um pé. Eu digo, tá, estou sob controle. Porque eram formas absolutamente abstratas, um caleidoscópio enorme, onde eu não sentia essa sensação de limite espacial, né? Mas eu sabia que eu tinha um controle. Meu medo era perder o controle, né? Eu tinha um certo receio. Mas eu digo, eu tenho que viajar, se entrega. E nessa entrega, até a sensação passar. E de lá para cá eu não tive mais com esse mesmo formato, que às vezes se repetia. É difícil até descrever, né? Hoje eu tenho algumas outras sensações, sobretudo quando eu estou dormindo e que eu saio do corpo e eu começo a entrar em outras camadas de realidade, né, que são bem difíceis de falar, e são muito parecidas, e são muito reais. Você pode dizer, não, Zé, mas isso é um sonho, cara. É também. Eu gostaria até de acreditar de que a realidade é só isso aqui. Como a gente pensou materialmente. Aliás, até a nossa espiritualidade é pensada dessa forma. As pessoas, não sei se você já reparou, que a versão que a gente tem da espiritualidade, ela é muito material. Ela é muito materialista.
Quando as pessoas vão se referir à realidade, elas só falam com base no conhecido, naquilo que elas já conhecem. Seja uma cidade espiritual, uma colônia espiritual. Inclusive, eu já estive em uma colônia espiritual. De eu perguntar, de eu ver uma pessoa que já havia partido, e eu ver tudo com muita realidade, eu que era cético com isso. Eu achava esquisito, mas eu já tive numa colônia espiritual e eu fiquei assustado, porque eu fiquei com receio de não voltar e não ver mais a minha filha. Apesar que a gente fica meio que dopado, né, quando está nessas... Mas, enfim, isso era uma sensação que acontecia, né, que tudo era limitado, era com base no conhecido. Eu penso, é uma impressão minha, até que você me prove o contrário, até que, bem honestamente, a pessoa me mostre, com bastante contundência, eu não tenho medo de ver, não tenho medo de enxergar, desde que seja real. Eu confesso que eu ficaria muito frustrado, decepcionado se a ciência toda estivesse errada e dissesse, não, olha, isso aqui é material mesmo. Olha, esta bolinha aqui, só existe ela, não existe outra possibilidade dela. Ela é exatamente aqui, não tem outro jeito de você ver essa bola. Não existe essa bola de outra forma. Bom, eu já acreditei, minha vida foi toda baseada nisso. Eu acho que a vida da maioria das pessoas é baseada com essa premissa. Mas eu acho que essa tese hoje não se sustenta, não tem base científica para sustentar. É algo maior. E essas experiências que eu tive fora do corpo, essas experiências de expansão, realmente eu senti que não há um limite. O limite é o pensamento, é a minha mente, é até onde eu acredito, são as crenças. E essas crenças, elas fazem a gente apostar todas as fichas em uma única possibilidade, quando são infinitas possibilidades. E elas são baseadas no medo. Eu, quando estava com a consciência expandida, eu tinha muito medo também de não voltar para esse limite, esse lugar conhecido, né? Então eu fico aí perguntando, né, até que ponto a gente tem coragem, força, qual a importância que a gente dá de poder se expandir, se dissolver nesse oceano, né, infinito da própria realidade, mergulhar, né, dentro de si mesmo, né? Eu sei que não é fácil, parece uma história louca. As pessoas, como eu até gravei no outro vídeo, né, as pessoas acham que qual é a importância de falar isso? O que eu ganho com isso? Falar sobre isso, né? E isso é a grande questão, né? Eu até já me perguntei sobre isso. Talvez a grande importância é de que a gente tem um limite muito definido também pela palavra. A experiência vai muito mais além, né? A experiência do agora. E que nesse momento as palavras são esse recurso, essa ferramenta que a gente tem para a gente falar sobre esse assunto aqui, né? Então, depois eu vou gravar uma live sobre isso. Não sei o que é que você pensa dessas coisas, não sei o que é que você acha disso. Deixa a tua opinião aí, é importante. Eu não sei se eu vou poder te responder, eu não te garanto, porque eu estou com a caixa cheia de mensagens aí. Mas será um prazer. Joga aí, fala para o mundo, né? Eu acho que é importante a gente trocar essas ideias, falar. Quando eu falo para você, eu falo comigo mesmo. Eu acho importante isso hoje, a gente deixar registrado essas inquietações, né? Beleza? Então, um grande abraço. Se você sentir no seu coração que você deve se inscrever no canal, se inscreve aí. Tá bom? Grande abraço, muita luz, hein?